Olá, eu sou a Priscila Prado aqui da Vislumbre EdTech. Sejam muito bem-vindos. Eu vim aqui apresentar para vocês o VislumbreCast, que é um espaço para que líderes possam compartilhar a sua experiência, todo o seu conhecimento num tema no qual eles são especialistas. São líderes aqui do Canadá e também do Brasil que vão contar tudo que eles aprenderam em sua jornada profissional sobre como gerir pessoas, negócios e estratégia. O nosso objetivo é gerar conteúdo de qualidade para que você possa ter insights e aplicar aí no seu dia a dia. E a nossa primeira convidada é a Luana Sena, que é uma psicóloga mineira, super especialista em cultura organizacional. A Luana tem mais de 20 anos de experiência na formação de líderes. Lu, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. E conta pra gente, por que o tema cultura e gestão da mudança é tão importante para os negócios? Bom, Pri, prazer estar aqui com vocês e com esse tema, para falar desse tema que eu gosto tanto, né, que ao longo da minha trajetória profissional eu fui estudando e me dedicando cada vez mais, que é a cultura organizacional e a gestão de mudança, né? E quando a gente fala em cultura, né, a gente pode pensar e começar pensando sobre o que essa palavra nos remete, né? Quando a gente fala em cultura, a gente pensa em quê? Né? A gente pensa em cultivar, em cultivo, né? Quando a gente pensa em agricultura, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em cafeicultura, a gente está falando no cultivo, né? E ao longo, né, da nossa trajetória, do nosso trabalho com líderes em organizações, a gente vai reparando, né, que a cultura organizacional é como um jardim. E a gente precisa cultivar, né, intencionalmente para que melhores práticas floresçam, para que os valores da organização, para que aquilo que é importante para a organização seja florescido, cultivado e reforçado no dia a dia. Então, quando a gente fala sobre esse tema que eu sou apaixonada, a primeira coisa que a gente reflete é isso, assim, que é um tema importante porque é aquilo que a gente cultiva e quer cultivar dentro das organizações para que elas tenham sucesso, para que os negócios prosperem, floresçam, né? E por que é tão importante, né? Porque a gente está falando, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de conjunto de valores, de costumes, de rituais, de comportamento. De forma bem simples, Pri, cultura é o nosso jeito de ser e agir dentro da empresa. É como as coisas funcionam na prática, sabe? Então, muitas vezes, as empresas têm aqueles manifestos, têm nos seus sites, né, os valores que são aqueles valores aspiracionais, que são os valores que a empresa deseja ter, mas na prática a vivência é outra. E quando a gente fala em cultura, a gente está falando do que é vivenciado pelas pessoas no dia a dia, em relação a valores, a comportamento, a pressupostos. E tem uma frase famosa do Peter Drucker, não sei se você já ouviu, né? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? E por que disso? Justamente pela questão da gente precisar praticar aquilo que a gente coloca lá no nosso site, aquilo que a gente coloca como um valor, como uma meta, como algo aspiracional. Legal, Lu, até porque, queira você sim ou não, a cultura ela vai acontecer. Se ela é ou não o que você espera, o que você deseja, o que o negócio precisa, essa é uma outra questão. Então, atuar profissionalmente é justamente alinhar esses hábitos, esse dia a dia da empresa, aquilo que é esperado para que ela atinja os seus objetivos. É isso, Lu? É isso. E quando uma empresa ela escolhe de forma intencional o que ela vai cultivar, né, ela precisa estar alinhada ali aos objetivos do negócio, né, da companhia.
a gente fala, muito se fala aí no mercado sobre a cultura ideal, ter uma cultura forte, né? O que é isso? Nada mais é do que aquela cultura que é, de fato, alinhada, vivenciada, e eu falo mais, é uma cultura necessária para o negócio. Porque, às vezes, num planejamento, né, os diretores, a alta direção, imagina uma série de valores, de objetivos, de metas que ela espera alcançar, que aquela companhia espera alcançar, mas isso não é vivenciado, as pessoas não tomam conhecimento, né? Então a empresa precisa, né, descer a informação através da liderança, então todos precisam estar alinhados para vivenciar na prática aquilo que é descrito, né, no papel. E por isso que a gente tem que tomar por isso que a gente se preocupa com esse tema e toma alguns cuidados, né, para que todos estejam alinhados de forma intencional em relação à cultura, objetivos, metas, rituais. Para quê? Para que o comportamento reflita de fato aquilo que é desejado e necessário para o negócio. Né? Se a empresa espera crescer, se a empresa deseja alcançar um outro patamar, se ela está transformando os negócios numa nova direção, isso tudo precisa ser refletido na prática, porque o que é vivido é que é, de fato, revelado em relação à cultura. É isso. Excelente. E me diz uma coisa, você estava falando e eu estava aqui pensando, que tipos de culturas existem? A gente consegue categorizar e trazer um pouco das características de cada uma dessas categorias de cultura, o que elas têm de pontos fortes, o que elas têm de sombras, para que o nosso público, quem está ouvindo a gente, consiga também identificar um pouco qual é a cultura, qual o tipo de cultura da empresa que você está hoje, né? Legal. A gente tem várias teorias, Pri, em relação à cultura organizacional, né? Eu gosto muito da teoria da Cameron e do Kim, tá? Eles trabalham com uma ferramenta que chama OKAI, que é um diagnóstico de cultura organizacional, e eles classificam aí a cultura em 4 tipos, que eu acho que são 4 tipos que definem bem os modelos de negócio que a gente tem, principalmente no Brasil, tá? Então, a gente pode falar aí numa cultura clã. Empresas desse tipo de cultura clã têm um ambiente mais familiar, voltado para colaboração, para valorização das pessoas, tá? E aí, nesse tipo de cultura, as pessoas se sentem ouvidas, integradas. É muito comum em empresas de base familiar, tá? De pequeno porte, essas características da cultura clã. Mas a gente tem, né, como todo tipo de cultura, não tem só o lado bom, né? A gente tem um lado aí que a gente pode chamar de um lado sombra, né, digamos assim, que nesse tipo de cultura às vezes tem uma falta de foco em metas ou uma dificuldade em tomar decisões difíceis ou de fazer mudanças de forma mais rápida, mudanças em processos, em sistemas, em metodologias, em forma de atuar, costuma ser mais lento, tá? Então, esse é um tipo, tá, de cultura que existe. A gente tem bem similar no sentido de ser mais lenta para a transformação, para a mudança, a gente tem a cultura hierárquica. E aí, nesse tipo, grande parte das organizações brasileiras ainda estão enquadradas na hierárquica, tá? Nesse sentido. A gente tem empresas mais estruturadas, mais processualizadas, com muitos procedimentos, né? A hierarquia é muito forte, cada um sabe muito bem a quem responder, como funciona, organograma e tudo mais. O objetivo aqui é comando e controle, que é algo que a gente tem buscado em termos de liderança e gestão, se afastar um pouco, né, para dar mais autonomia para as pessoas. E aí que está o lado sombra, né? Como o foco é mais o comando, o controle, a inovação é reprimida, a autonomia costuma ser reprimida. Aqui a gente tem, por exemplo, Pri, bancos, tá? Então a gente pode citar alguns bancos. Hoje em dia, os bancos também estão vivendo uma transformação cultural, né, e digital, mas os bancos mais tradicionais, Caixa, Banco do Brasil, esses bancos mais tradicionais costumam ter uma cultura mais hierarquizada, né? E a gente tem aí uma dificuldade, então, de uma inovação rápida, né? Tem que ser mais passo a passo, processualizado, não pode ser tão repentino.
Bom, a gente tem mais um outro estilo de cultura, que é a docrássica, né? A docracia é a cultura da inovação. Aqui a gente está falando de Nubank, de Google, tá? Então, são empresas com rápido crescimento, startups, e que o foco delas é realmente a inovação. É trabalhar com squad, com o agile, né? E o lado sombra aí, né, desse tipo de cultura é a imprevisibilidade, muitas vezes uma falta de organização, o que para alguns profissionais pode ser um incômodo, né? E para algumas situações que requer um pouco mais de estruturação, pode assustar um pouco, né? E a gente tem, por fim, uma cultura de mercado. A cultura de mercado é focada em resultados, competitividade. São empresas cujo objetivo é alcance de metas, e isso fica muito claro, né? A gente tem como exemplo aqui, historicamente, a Ambev, né? Que também tem feito um movimento de transformação cultural nos últimos anos, mas que fica nos nossos registros aí essa questão do foco em metas, né? Da busca aí por competição, né? Então, é uma ambiente muito mais competitivo e pouco acolhedor. Esse é o seu lado sombra, digamos assim, que é algo também que a Ambev tem desenvolvido atualmente, né? O que é importante, Pri? É a gente focar, quando a gente vai fazer um trabalho de cultura, a gente focar no diagnóstico, né? Para a gente fazer qualquer trabalho com lideranças, com RHs, a gente precisa muito entender qual que é a nossa cultura da empresa que a gente está atuando? Seja aquela empresa que a gente atua ali no dia a dia, ou que a gente vai prestar uma consultoria, vai fazer um trabalho. A gente precisa entender e fazer um diagnóstico, né? Buscar saber quais são os valores daquela empresa, como que se comporta aqueles profissionais que atuam ali, o que está só escrito no papel, né, Pri? E o que está ali manifesto no dia a dia. Porque à medida que a gente conversa com as pessoas, que a gente ouve cada um, ouve tanto os líderes quanto as equipes, quando a gente conhece não só o que está escrito no site, é que a gente vai entendendo de fato qual que é a cultura predominante, né? Quando eu falo predominante, eu quero destacar que às vezes tem marcas de outras culturas na empresa, mas tem uma que sempre predomina. Perfeito. E me diz uma coisa, Luana, como que esse diagnóstico que você citou tantas vezes, esse diagnóstico preciso, intencional, bem feito, ele pode ajudar as empresas no momento de transformação? O diagnóstico, Pri, ele é feito de forma muito cuidadosa, né? Normalmente, um profissional que vai ajudar uma empresa a trabalhar a cultura, né? Um profissional de RH que está ali dentro atuando, ou uma consultoria, ela vai procurar entender quais são os valores, a cultura, quais são os artefatos, né? Quais são as histórias que são compartilhadas, as crenças que estão ali, o que é prioridade, o que é foco da empresa. É, de que maneira, né, a empresa se posiciona no mercado, como que a liderança faz a gestão do time, né, como que os recursos são aplicados, como que o orçamento é investido. Então, são só algumas coisas que os profissionais vão avaliar para fazer esse diagnóstico dentro da empresa, né? E a partir do momento que fica mais claro qual que é a cultura predominante, é possível avaliar, então, que a liderança avalie o que ela quer cultivar, o que ela quer reforçar, né, em relação à cultura, e o que ela quer, de repente, transformar, mudar. Por exemplo, de repente, a gente está falando de uma empresa, atuando numa empresa clã, tá? Eu já tive uma vivência assim, uma empresa clã, em que o foco era muito colaboração, o foco nas pessoas, num trabalho, num ritmo mais tranquilo, e que ela precisa, pelo negócio dela, se transformar e ser mais predominante como uma cultura de mercado, por exemplo. Ela precisa mudar muito, sair do centro em pessoas para voltar para o mercado, para a competitividade, para a alta performance, né? Então, ela precisa se transformar em vários sentidos. Isso requer um planejamento, por isso que o diagnóstico que eu citei é importante. Você precisa saber o ponto A, né, de onde você sai para onde você vai, do ponto A para o ponto B. Então, a partir do momento que você conhece
onde você está inserido, qual que é a cultura, o que é valor, o que é importante para aquela organização, você consegue planejar a cultura necessária para onde você quer ir, quais mudanças você precisa fazer. Você precisa treinar, você precisa, de repente, preparar os seus líderes para lidar melhor com metas, com um ambiente competitivo, para nova forma de dar feedback. Então, por isso que o diagnóstico é importante, porque a partir dele você vai avaliar o que você quer cultivar, o que você quer nutrir, e os seus líderes precisam estar juntos e alinhados nesse sentido, e o que você quer manter como essencial, né? Então, você quer nutrir porque é a essência da empresa, e o que você precisa mudar para prosperar, para se manter no mercado. Olha, a gente não quer perder, por exemplo, o foco em pessoas, mas a gente precisa ser mais competitivo no mercado, né? O mercado, a gente está sendo... temos muitos concorrentes, então a gente precisa sobreviver. Então, a gente precisa aí mudar um pouquinho a rota. Vamos trabalhar com metas semestrais, trimestrais, vamos impor um ritmo mais forte de metas para a equipe, e isso vai definir uma mudança cultural. As pessoas precisam... Porque, assim, Pri, toda mudança começa na pessoa. Então, aí, entrando um pouquinho na gestão de mudanças já, qualquer mudança que a gente for fazer em cultura, em ambiente organizacional, passa primeiro por pessoas. E as pessoas precisam, então, entender, e por isso o diagnóstico clareia para todo mundo de onde estamos, para onde vamos, para que as pessoas entendam o propósito, a importância e mudem. Perfeito. E até completando essa sua visão de que a mudança começa nas pessoas, qual dica você daria, Lu, para quem está ouvindo a gente, que está justamente nesse momento de ter uma cultura que não é totalmente congruente com o que a empresa precisa? Qual a sua dica? Como que faz a gestão dessa mudança? Como você mobiliza as pessoas? E aí, além de, né, qual a sua sugestão para esse processo de gestão dessa mudança? Qual que é o papel da liderança, na sua visão, dessa companhia nessa transformação? Legal, Pri. Bom, a dica principal para uma empresa que esteja passando por qualquer processo de transformação, desde uma mudança de processo, de sistema, até uma mudança maior de cultura, né, que envolve outras questões, é envolvimento dos colaboradores, né? Já que toda mudança começa não no CNPJ frio, né, mas nas pessoas que ali trabalham, essas pessoas precisam ser envolvidas, tá? Eu gosto muito de uma metodologia de gestão de mudanças, que é da ProSci, que é uma metodologia que fala que a gente precisa criar o desejo nos colaboradores, né? A gente cria o desejo e a consciência. Então, a gente dá a consciência, que é o que eu falei há pouco, né? Sobre o propósito da mudança, de por que é necessário mudar, de onde estamos, para onde vamos. A gente cria o desejo mostrando por que é importante, como que as pessoas vão ter ganhos com aquela mudança. E aí a gente cria, né? A gente capacita para que as pessoas estejam aptas a operar, a conduzir, a praticar, seja o que for que a gente estiver mudando, e a gente vai monitorar ali, fazendo os reforços necessários, né? Mostrando cada conquista, celebrando cada vitória, cada passo precisa ser comemorado. Então, sem dúvida, Pri, é envolver as pessoas, né? Seja mostrando a importância, seja mostrando o valor, seja capacitando. Eu acho que a comunicação é a base de tudo. E quem que normalmente comunica? Que passa isso para o time no dia a dia, que leva a estratégia até a ponta? O líder. Né? O líder, então, ele tem um papel de ser um alicerce aí nesse processo todo de transformação cultural, porque é ele que vai dar os recados, ele que vai levar transparência, sabe? Ele que vai ouvir e descobrir aí que tem inseguranças, que as pessoas estão resistentes, né? E é normal, em todo processo de mudança, a gente passa por uma curva, né, de medo, de insegurança, de incerteza, para aí sim a gente ir se sentindo mais acostumado, mais habituado, mais preparado para enfrentar
o que quer que seja, né? Então, é importante que os líderes entendam que eles precisam comunicar de forma mais clara, que eles precisam cada vez mais envolver o time e que eles têm o papel de criar coalizão, alianças, né? Eles precisam usar da influência, da diplomacia, para no ambiente deles conquistar os colaboradores, ouvi-los. É essencial isso. E como que você troca o pneu do carro com o carro andando? Porque você estava falando aqui, eu imaginando a rotina da maior parte das empresas pelas quais eu já passei, pelas empresas às quais a gente atende aqui na Vislumbre, a intensidade operacional é cada vez mais intensa, a exigência por uma efetividade naquilo que se faz, entrega de resultado, também é cada vez maior. Como que esse líder, esse profissional de recursos humanos, ele deve atuar, Lu, para não deixar de tracionar o negócio, não deixar de entregar os resultados que ele precisa e cuidar desses elementos de gestão dessa mudança de maneira apropriada, para que essas duas coisas aconteçam de forma equilibrada ao mesmo tempo. Na sua experiência, como que você acha que isso deve acontecer? Bom, Pri, dar manutenção com o carro andando é sempre complicado, mas é o que a gente vive no dia a dia, né? A gente, na maioria das vezes, atua nesse processo, nesse movimento dinâmico mesmo, né? Das coisas irem acontecendo e a gente já ir atuando, já ir se preparando. O mais importante é o líder, né, o RH, a direção da empresa, eles estarem alinhados, né, e estarem atuando de acordo com a estratégia, né? É importante que a liderança, que o RH tenha clareza da estratégia, tenha autonomia para atuar e tenha aí um alinhamento entre eles, né? Quando a gente está falando em cultura, é importante que a cultura desejada, a cultura da empresa, seja uma cultura alinhada com os valores e cultura, né? E as crenças do líder, porque é esse líder que vai transmitir para baixo tudo que é necessário para aquela empresa. E da mesma forma o RH, né? O RH precisa ter clareza de que os programas que ele conduz, esses programas, eles precisam estar alinhados à estratégia da empresa. E se tem algo em processo de mudança, de transformação, vai impactar nesses programas, vai impactar nesses processos, né? Então, quando eu contrato de acordo com uma cultura, eu preciso ter esse olhar para quem eu estou trazendo para dentro da empresa. Se o profissional, esses profissionais que eu estou trazendo para dentro da empresa, eles estão alinhados à cultura, se esses profissionais, eles têm os mesmos valores, se eles conseguem fazer essa migração, esse movimento da empresa junto com todos, se eles estão capacitados, preparados, têm as habilidades e os valores, né? E se a gente está no momento de transformação cultural, se a gente está vivenciando qualquer mudança dentro da empresa, como eu estou falando muito, né? Desde uma mudança de um processo simples, de um sistema de tecnologia, né? De um ERP, por exemplo, ou de uma transformação maior em relação ao posicionamento, à marca, mercado, à forma de atuar dos líderes, isso tudo vai impactar nos programas de RH. De repente, eu vou passar a contratar com outro olhar. E o RH precisa se atentar a isso. E ele só vai se atentar se ele estiver envolvido na estratégia, se ele não for operacional. E da mesma forma, os líderes. Se são líderes que estão acompanhando a estratégia da empresa, eles vão conseguir contratar e reter e avaliar os colaboradores de acordo com essa estratégia e com essas mudanças que estão sendo propostas, né? Vamos pensar, Pri, uma avaliação de desempenho. Eu posso ter já uma avaliação implantada na minha área, na minha empresa, e que de repente eu vou ter que mudar ela toda, porque vão deixar de ser importantes algumas competências e alguns quesitos, alguns tópicos que eu avaliava. Então, é preciso rever todo o plano. Então, assim, mais uma vez, envolver as pessoas, estar alinhada à estratégia, é algo que vai ser um diferencial, principalmente com o carro andando, né? Que a gente precisa atuar de forma mais rápida. Sim, exatamente, perfeito. E me diz uma coisa, Luana, o que acontece
quando o que se fala, né, aquilo que está no PowerPoint, aquilo que está na entrada da empresa, no site, não condiz, não é coerente com aquilo que acontece no dia a dia. Especialmente num processo desse em que a empresa está querendo trabalhar a cultura, o fortalecimento de elementos que são mais aderentes ao seu modelo de negócio. O que acontece quando não há essa coerência? Bom, Pri, quando a gente fala em coerência, a gente fala que o que a gente fala é o que a gente faz. Se não há coerência, a gente tem uma quebra na confiança, né? As pessoas deixam de ter credibilidade, deixam de confiar, de acreditar naquilo que está sendo dito, né? E isso é muito sério, porque, pensa, as equipes no momento de transformação e de mudança, as pessoas, de forma geral, já ficam inseguras, porque é natural do ser humano querer se manter na zona de conforto, né? Então, em qualquer processo de mudança, as pessoas já ficam inseguras. Num ambiente em que o que se fala não é o que se faz, né? O que está lá no site descrito como objetivo, meta, estratégia, valores, não é de fato praticado, vai mexer e vai impactar diretamente na confiança e na credibilidade, tanto em relação à cultura, à empresa, à marca empregadora, né? Quanto em relação ao líder que está ali representando aquela marca e aquela empresa, quanto em relação aos objetivos de curto, médio e longo prazo, as pessoas deixam de acreditar. E aí, elas deixando de acreditar, elas vão deixando de executar conforme deveriam, conforme a empresa gostaria, porque elas perderam a confiança, né? Então, é algo muito sério. E quem faz isso acontecer, quem amarra, né, quem liga o cimento dessa história toda é o líder, né? Porque é através do líder, do que ele fala, do que ele faz, do que ele diz, é que as pessoas vivenciam a cultura, o que está descrito só nos papéis, né? Então, o que acontece, né, quando a gente tem essa quebra de confiança? A gente tem aí uma questão de liderança que a gente precisa atuar, tentar entender como que o líder comunicou, como que ele está atuando no dia a dia, se ele está atuando conforme os valores da companhia ou não. Por que as pessoas perderam a credibilidade? Foi porque, de fato, o que está sendo feito na área não é o que está sendo falado? Isso acontece, né, Pri, que a gente chama de subcultura. No RH é comum a gente ouvir em consultorias, quando a gente presta consultoria em empresas, a gente também ouve isso muito, né? O RH, às vezes, traz a informação de que, olha, a cultura da empresa é essa, é para esse caminho que a gente está indo. Mas o time tal, por exemplo, o time comercial, ou o time de serviços está descolado, porque tem um líder lá que está mais resistente. Isso é comum da gente ouvir. Então, a gente entende que é necessário fazer um trabalho muito forte com os líderes, né? Os programas de desenvolvimento de líderes, eles são programas estratégicos, aliados, que devem ser cultivados, né, dentro das empresas, em qualquer momento, porque são estratégicos, impactam positivamente no resultado, né? E em momentos de transformação, e quando a gente fala em nutrir cultura, mais ainda. É a partir do líder que a cultura desce e é vivenciada. E quando eu citei subcultura, é por isso, porque às vezes tem um ou outro líder descolado da cultura principal, que ele mesmo não tem os mesmos valores, ele mesmo não acredita em alguma coisa, ele está resistente com alguma coisa, ou ele não tem o preparo ou conhecimento para estar onde está. E aí, muitas vezes, ele desce a informação de forma diferente do que o restante da empresa, ele conduz com regras próprias à área e não de acordo com a regra que é estipulada pela empresa, gerando vários transtornos. Perfeito. E eu fiquei pensando aqui, né, num cenário, por exemplo, das startups, que tudo muda muito rápido e é difícil você manter uma total coerência entre o que é dito e o que é feito, porque às vezes o que é dito já não é mais o que precisa ser feito. Essa questão do feed forward, do feedback que a gente tem discutido tanto, né? O feedback, eles, nos cenários das principais empresas
atualmente falando, ele já não é mais suficiente, você precisa olhar para o futuro. E quando a gente pensa numa startup, muito mais. E aí me ocorreu, né? Como que acontece esse processo de cultura numa empresa assim que muda o tempo todo e de forma tão acelerada? Uhum. É assim, Pri, a gente tem várias formas disso acontecer, né? A gente tem empresas que estão em rápida expansão e se preparam para as mudanças e planejam e desenvolvem os seus líderes, e por isso elas têm tempo de fazer um plano de comunicação, de fazer um plano de gestão de mudança, de treinar, de capacitar. E a gente tem também empresas que estão aí crescendo, expandindo, mas que não estão com esse olhar cuidadoso ainda para a cultura. E aí as pessoas vão vivenciando a mudança, mas vão sofrendo, né? E aí tem impactos em turnover, porque tem profissionais que estão descolados daquilo que está sendo dito e do que está sendo praticado agora, não entenderam, né, de onde estamos para onde vamos. Então tem vários cenários quando a gente fala em transformação e em rápida mudança, né? Mas o principal, assim, num cenário de rápida mudança, a cultura é desafiada a se adaptar, né? A gente precisa ter uma cultura que não seja rígida, né? Porque as empresas estão em crescimento, estão mudando, o mundo está mudando e está tudo precisando, todos nós precisamos nos adaptar rapidamente. Então, a gente não pode ter uma cultura estática, né? A gente tem aí fusões, expansões, crescimento, reestruturação, é algo que acontece hoje no mundo corporativo a todo momento, né? Só que aquilo, as mudanças geram insegurança, impacta na confiança que a gente já falou, na coerência. Então, a comunicação, mais uma vez, é a chave, Pri. A gente precisa que os líderes, né, desde o time de liderança mais estratégico até os líderes da base, consigam comunicar com muita clareza, envolvendo os colaboradores, engajando, dando feedbacks claros, preparando para que no momento de rápida mudança, a essência, né, os valores, o que é primordial fique e seja transformado, evoluído só aquilo que realmente é necessário para o mercado, para o negócio prosperar. E na sua experiência, você acredita que os líderes, de modo geral, olhando o mercado, quando a gente pensa em Brasil como um todo, você acha que os líderes eles estão preparados para esse alinhamento estratégia, tática e operação, né? Tático, estratégico, operacional? Ou você acha que não? A gente ainda tem um caminho longo para que o líder tenha esse alinhamento e consiga comunicar essas mudanças de maneira mais congruente, com as necessidades do negócio, com o momento daquele time especificamente falando? Pri, eu acho que a gente tem hoje, de forma geral, líderes despreparados para lidar com esse tipo de cenário. São poucos líderes que tiveram o privilégio de acesso, né, e que puderam estudar, se preparar. São poucas empresas ainda que investem em programas de desenvolvimento de líderes e que colocam seus líderes, né, alinhados à estratégia, ao patamar de conhecerem a estratégia. A gente tem aí uma questão social também no Brasil, então o que a gente vê é que a gente precisa ir preparando os líderes, muitas vezes líderes que eram os melhores técnicos em algumas posições e que por serem muito bons tecnicamente em algumas posições foram elevados a cargos de liderança, a posições de liderança, mas que não necessariamente têm o preparo emocional, a competência e a habilidade comportamental que é exigido para a função de liderança, né? Então, daí a importância da gente preparar os líderes. Então, na minha visão, na minha experiência com empresas, no RH, é de que os líderes precisam se preparar. E esse preparo me remeteu a protagonismo, sabe, Pri? Assim, as pessoas, os profissionais precisam cuidar das suas carreiras. Eles podem buscar conhecimento, vamos falar de lifelong learning, né? Eles podem seguir estudando, se preparando, se capacitando, principalmente alguém que almeja ou está numa posição de liderança, tem que buscar o autoconhecimento, né? Para que esteja bem para atuar com profissionalismo,
e para liderar um time, para levar adiante a mensagem estratégica da empresa, a cultura da empresa, e não só esperar da empresa, né? As empresas precisam investir mais em desenvolvimento dos times, de líderes, mas cada profissional pode buscar também esse conhecimento. Exatamente. E me diz uma coisa, Luana, quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável de um negócio, né, a médio e longo prazo, qual que é a importância de se ter uma liderança preparada para conduzir a cultura, né, para desdobrar essa cultura até a ponta do negócio? Na sua visão, qual que é o impacto, né? Qual que é a diferença de uma empresa que tem uma liderança preparada, tem uma cultura, um processo de gestão dessa cultura e gestão da mudança de forma mais estruturada, para uma empresa onde os líderes não estão preparados, enfim, o RH também não tem processos claros junto com a liderança estratégica de gestão dessa cultura, pensando no médio e longo prazo, na sustentabilidade do negócio? Pri, em empresas preparadas, a gente vê resultados mais sustentáveis, né? A gente vê crescimento e crescimento exponencial, a gente vê profissionais engajados, né? Que geram resultados, que revertem aí em resultados para essa empresa. A gente vê clima, né? As pessoas às vezes confundem clima com cultura, mas clima é a percepção em relação ao ambiente, ao que é vivido. Então, a gente vê um clima muito positivo. E em empresas em que isso é mais desestruturado, né? Não tem o preparo da liderança, a estratégia não está alinhada com todos, o que se fala não é o que se pratica, não é o que é vivenciado, a gente vê um turnover alto, né? Então, alta rotatividade, a gente vê um nível de engajamento muito baixo, né? E não adianta, Pri, a empresa investir só em benefício, em um ambiente descontraído, num escritório bonitinho, digamos assim, porque não é só isso, não é só disso que a gente está falando, não é só isso que representa cultura. É necessário investir no desenvolvimento das pessoas mesmo para que elas alavanquem os resultados. E se não tem esse investimento, a gente vê realmente uma desestruturação em processos, retrabalho, investimentos financeiros e de tempo que são perdidos, né? Então, isso vai impactando no resultado como um todo. Que aula, hein, Luana? Eu adorei o Que nosso bom, papo Pri. aqui. Uma verdadeira aula sobre como fazer gestão de cultura, gestão de mudança na prática, no dia a dia, porque é isso que a gente precisa. Você fez duas situações super legais aqui com relação a metodologias que você utiliza. Depois a gente vai deixar aqui nos comentários também para que as pessoas possam praticar o lifelong learning, que você também citou aqui, e buscar essa ampliação de conhecimento. E para a gente encerrar aqui em altíssimo nível, Luana, eu queria te fazer uma última pergunta, posso? Claro, vamos lá, Pri, curiosa. Como esse é um tema super quente, é um tema que tem sido cada vez mais falado e discutido nas organizações, muitas coisas são ditas. E aí eu queria saber, né, o que é mito e o que é verdade sobre gestão de cultura, sobre gestão de mudança. Se você pudesse fazer uma rapidinha aqui para a gente sobre o que de fato tem consistência, faz sentido e o que é falácia, o que você deixaria aqui de mensagem final para os nossos queridos ouvintes que dedicaram esse tempo para saber um pouco mais sobre como gerir cultura e processos de mudança? Nossa, Pri, tem muita coisa legal que é falada aí no mercado em relação à cultura, né? Tem muita coisa que a gente ouve. Mas tem uma coisa que, quando eu estava estudando, me chamou a atenção, assim, em relação a mito, das pessoas acharem que cultura forte significa que todo mundo é amigo dentro da empresa. É algo que eu acho que as pessoas podem confundir, né? E, na verdade, quando a gente está falando de cultura forte, a gente está falando de alinhamento de valores, propósito, missão, estratégia, e nem sempre as pessoas vão pensar igual,
mas elas precisam estar alinhadas para andar juntas, para o objetivo ser o mesmo de todo mundo, tá? E aí, a gente está falando que a cultura forte, então, se tem um alinhamento, é uma cultura mais saudável, né? Que promove aí a colaboração, o alinhamento entre todos. E aí, pode ser que as pessoas sejam amigas mesmo, mas isso é consequência. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Uma outra coisa que é falado, que me ocorreu aqui, é que a cultura é uma responsabilidade só do líder ou do RH. E, na verdade, não, né, Pri? A cultura é algo que precisa ser alimentado por todos o tempo todo. E aí eu tenho um exemplo aqui da Netflix, né? Que a cultura de feedback é contínua e ela reflete o crescimento da empresa, ajudando a criar um ambiente transparente. Isso é algo que é permeado de ponta a ponta. Então, não é só função do RH ou do líder, é algo que é vivido por todos. E aí, quando a gente fala em cultura, é aquilo que eu falei com vocês, assim, a gente precisa avaliar o contexto da empresa como um todo. O espaço físico diz sobre a cultura, os rituais que ela tem, as histórias que são compartilhadas, aquilo que um funcionário veterano conta para o funcionário novato quando ele entra sobre a empresa, aquilo diz sobre a cultura, né? Então, não é só o RH e o líder que transmite cultura. As emoções que as pessoas relatam sentir ali dentro, né? Os programas que tem dentro da empresa, como o líder dá feedback, como o líder contrata, como o líder desliga colaboradores, como é investido o orçamento, isso tudo diz sobre cultura. Então, não é, sem dúvida, papel só do RH e do líder, porque isso tudo passa pela estratégia e por todos na empresa. E aí, uma outra coisa que fala, que me ocorreu aqui, é que a estratégia é mais importante que a cultura. É um mito também isso, porque na verdade precisa andar junto, né? Sem uma boa base cultural, é aquilo que a gente já falou sobre a frase do Peter Drucker, né? Assim, se a cultura não estiver alinhada com a estratégia, não vai funcionar, não vai estar alinhado, não vai acontecer, os resultados não vão vir, né? Voltando ao exemplo dos tipos de cultura, se eu tenho uma cultura que é hierárquica, né, e que eu quero levá-la para uma cultura de inovação, transformar aquela empresa para ser mais predominante a inovação, eu preciso transformar muitos processos ali dentro, então eu preciso envolver as pessoas. E aí, dar autonomia, mostrar que os processos vão ser feitos de forma diferente, ao invés de trabalhar de forma muito hierarquizada, a gente passa a trabalhar dando mais autonomia, com squads, dando espaço para as pessoas inovarem. Então, muda toda a estratégia. Então, e muda a forma de atuar, a forma de viver. Então, isso muda a cultura. Tem que estar alinhado, sem dúvida. Excelente, Lu. Super obrigada por ter aceito o nosso convite aqui da Vislumbre, do nosso podcast. Foi muito especial ouvir você, né, uma profissional tão experiente, com tanta bagagem, que trouxe para a gente dicas tão práticas de como conduzir da melhor maneira o negócio, alinhando estratégia com cultura. Vou deixar uma dica aqui para vocês. Quem quiser saber mais sobre esse tema, a Luana está sempre no LinkedIn, postando textos incríveis. Então sigam lá a Luana Sena, porque vai fazer muita diferença. Eu sigo, adoro, comento, porque a Luana realmente tem uma visão muito diferente, muito alinhada ao dia a dia de negócio, aquilo que a gente de fato precisa aplicar para conseguir manter essa congruência e ter a confiança dos nossos colaboradores. Afinal, é disso que a gente precisa para tracionar e fazer o negócio acontecer no dia a dia. Certo, Lu? Certo, Pri. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. É um tema que eu sou apaixonada, aprendendo, estudando sempre, né? E adoro trocar. Então, quem estiver disponível aí para trocas, pode contar comigo. E parabéns aí pelo programa, sucesso para a Vislumbre. E, pessoal, estamos à disposição. Maravilha, Lu. Um grande beijo. Valeu, Até pessoal. mais, pessoal. Obrigada. Até a próxima.